Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast. Você já sabe, esse é o espaço de fritação de ideias do Grupo Consimoteca em parceria com o Altab. Por aqui, a cada 2 semanas, a gente se reúne, frita ideias, pira o cabeção, fala de antropologia, de comportamento, consumo e outras cositas más. O bagulho de hoje tá brabo, hein? É o dilema do retorno. Passamos boa parte desse tempo na pandemia, sobrevivemos. E agora estamos com um dilema gigantesco que é como é que vai ser para voltar à rua, ou como é que vai ser para retomar as nossas próprias vidas. Ninguém imaginou com tanta clareza que esse retorno ia ser tão complicado. E vocês já sabem, eu não entro em debate complicado sozinho porque não tenho capacidade. Preciso sempre do time de caóticos maravilhosos, Marina Ruali, que é head de pesquisas do Grupo Consimoteca, Rebeca de Moraes, que tropicaliza tendências como ninguém, e hoje temos a companhia ultra mega especial de Carmela Moraes, que é aqui do time de insights do Grupo Consimoteca. Tiago Faria ainda está de férias, mas ele volta certamente logo logo. Marina Ruali, enquanto nós estamos aqui, conta pra gente, tu já encontrou alguém aí que tu estava querendo depois de 18 meses, 20 meses, 24 meses encontrar e não estava conseguindo? Olá, caóticos! E sim, já comecei, Michel. Aqui já comecei meus trabalhos de reencontro. Acho que ainda tem uma lista grande de gente para rever desse momento de afastamento, mas já tem ali algumas amigas que eu já pude encontrar e pessoas da família, assim, alguns tios. Eu acho que o meu grande reencontro assim tá mais pro Natal agora, porque é aí que a coisa vai abrir mais pro meu lado. Eu quero pular o Natal, eu odeio o Natal. Você sabe que eu sou representante que defende o Natal. Quem é o caótico raiz sabe que o meu tem essa missão de defender o Natal. A casa já está decorada aí, a mansão Itaipu? Ainda não, aqui é só reforma, é só martelo, não tem nem uma bolinha vermelha para contar a história, mas vai receber. É igual o Castelo de Versalhes, né? Tá sempre em obra. Rebeca de Moraes, você que é uma daquelas que mais aproveita a cidade de São Paulo, tá sempre na bike, tentando descobrir novos lugares, sabe tudo que é novo, o que é bom e o que nós precisamos frequentar. Como é que foi, hein? Ficou afastada desses lugares que você ama e não estava podendo ir, e agora está voltando. Onde é que você ficou feliz pra caramba de ir de novo, hein? Ai, Michel, acho que eu tô passando esse bastão aí também, viu? A gente vai falar mais disso, mas tô bem dentro de casa ainda. Tô deixando o pessoal ir na frente, sabe? Vai na frente, pessoal, e daí me conta o que tem de bom para fazer. Mas o que foi muito estranho para mim, que eu já voltei, foi ir a alguns restaurantes. E achei super estranho, porque não é mais a mesma coisa, né? Eu ficava achando que, né, tem que... chega de máscara, daí tira a máscara, aí põe a máscara para falar com... Eu tenho dúvidas. Põe máscara para falar com o garçom? Não põe? Não Fica sei sem também. máscara o tempo todo? E quando chega aquela pessoa que você conhece para falar oi? Você chega perto? Você não chega? Abraça? Se tá com bebê, você põe a mão no bebê? Eu fiz isso e parece que foi uma gafe. Então, E tá mão no esquisito. bebê eu já aprendi que não se coloca. Ai, mão no Já bebê é tem vários péssimo, posts de né? mães aí. É péssimo, mas como evita? Mão de bebê, Né? mão no bebê tá proibido. Tão gostosinho. O pior é que eu acho que tá proibido desde antes. Eu que não sei. Desde antes Não da é nem sobre pandemia. pandemia. É péssimo, né? Parece que o bebê tem que querer, né? Ai, gente. Pois é, então, ó, tô uma inadequada. Eu brinco com as pessoas que o meu novo normal é estar sempre overdressed. Agora, sempre, sempre. Não importa. Você me chama pra jantar, eu posso ir jantar com você e posso ir numa festa de casamento. Porque eu tô precisando usar essas roupas. Então eu tô sempre, é isso, já naturalizei. Rebeca de Moraes tem um guarda-roupa invejável. Que bom que as roupitas puderam voltar à rua. E Carmela, hein? Carmela, seja ultra mega bem-vinda. A gente ficou feliz pra caramba que você topou participar desse papo caótico aqui com a gente. Eu queria saber, você que mora em Porto Alegre, fora do Circuito Rio e São Paulo, conta pra gente, hein? Ficou isolada esse tempo todo, e o que você estava desesperada para voltar a fazer tão logo, logo, logo pudesse? Olá, caóticos! É um prazer estar com vocês aqui hoje.
Então, Michel, eu acho que eu tô no time da Rebeca, ainda ficando em casa, tô aos poucos me aventurando, mas tu sabe, assim, que eu nunca fui muito baladeira, mas depois de 2 anos trancafiada dentro de casa, eu tenho tido essa vontade de uma festinha, mas não tenho muita coragem ainda de ir. Eu acho que esses ambientes muito fechados, com a galera sem máscara, aglomerada, por mais que eu esteja louca para ir para uma festinha, não tô conseguindo ir. Tô preferindo ainda ficar em casa por enquanto. Mas você tá com saudade mesmo é de ir no Uruguai, né? Porque gaúcho quer ir no Uruguai. Sim. Agora parece que abriram as fronteiras, mas o dólar tá complicando, né? Nosso retorno para o Uruguai. Punta del Este, aquela cosita, Esse ano não vai paga tudo dar. em dólar, acabou, hein? Acabou. Esse ano não vou ter que ficar aqui pelo Rio Grande do Sul mesmo. Por mais que a pandemia não tenha tido claramente uma data de início, né? A gente nunca sabe muito bem quando é que aquilo, num acordo comum, começou, porque o vírus foi impactando a vida de cada um de nós num momento específico, num momento diferente. O aumento da vacinação massiva aí da população brasileira, de certa forma, já vai dando para a gente alguma sensação de que o novo normal, ou a velha vida, ou o retorno ao passado, já começa a se estabelecer de algum jeito. Nesse momento aí, né, quem estava preso dentro de casa já quer botar o nariz para o lado de fora, e quem estava deixando de encontrar já está buscando novos desencontros. Mas nesse jogo, você já sabe, há um conjunto de novos dilemas que a gente é obrigado a lidar. E não preciso voltar nesse tema para saber que, olha, tá mais do que na hora de dar nome aos bois. Nome aos bois. Marina Roali, qual é o nome do boi de hoje, hein? Olha, Michel, hoje a gente vai falar do FOBS. Conhece o FOBS? A gente já tem o FOMO, o DIOMO, o FOBO. Eu sei que tem um monte de FO por aí, mas o FOBS é o Fear of Being Spontaneous, que é basicamente, aí, em bom português, é essa fobia do espontâneo, porque a gente perdeu um pouco, né? A coisa do casual. A gente tem vivido aí uma realidade muito mediada por tela nos últimos anos, e sob tela a gente consegue apagar, editar, ajustar a nossa versão, e agora quando a gente volta para a vida normal, tem que entender esses novos protocolos aí, como a Rebeca falou, que vai desde o como é que eu vou vestido, até o que pode, não pode, abraça, não abraça, tira a máscara, o que a gente faz a partir disso. Então, essa fobia do espontâneo é justamente essa dificuldade que teremos nos próximos tempos de voltar a nos jogar de cabeça aí nessa vida fora de casa, né? Por mais que essa volta fosse super um momento de anseio para a gente não pode esquecer o impacto que a pandemia teve, né? De mudar as realidades aí, da nossa realidade de ponta cabeça. E agora que a gente vai percebendo alguns tiques ali, alguns hábitos que a gente foi adquirindo e nesse momento de se soltar aí que a gente vai percebendo. E dentro desse espectro de fobs, vamos chamar assim, a gente vai ver que cada um está num timing, né? Cada um ali está num grau de conforto diferente com essa nova vida espontânea. Se a gente pensar que a gente tem medo de tocar nas coisas, né? Você toca ali no botão do elevador, você vai limpar depois. Então é muito difícil ficar 100% ali livre e abandonar aquele nosso estado de alerta, até porque não devemos, né? Ainda tem uma pandemia rolando aí. É verdade que o problema é que a pandemia, ninguém sabe, como eu já disse, né, quando é que ela começou, porque ela começou de um momento diferente para cada um de nós. Eu tenho sempre brincado que a ideia de uma pandemia, ou a ideia desse novo mundo que a gente começou a viver depois da chegada do vírus, ela veio muito por conta de uma quebra, de uma trinca cotidiana. Foi só quando você deixou de fazer as coisas que estava acostumado a fazer nos dias e nos lugares que você já tinha o hábito de ir, que você se deu conta de que o jogo tinha mudado. Então, essa ideia de que um evento, por mais que ele seja global, ele gerou impacto na vida de todo mundo, nem todo mundo viveu a experiência do mesmo jeito. E muitas pessoas passaram ali os anos de 2020, aí 2021, tendo que lidar apenas com o desconforto de ter que ficar preso dentro de casa, enquanto outros vivenciaram essa tragédia de uma forma muito forte. O que Rebeca de Moraes já tinha colocado em outros episódios, eu acho que é importante mostrar aqui, é que uma pandemia, em geral, ela se afirma como um trauma coletivo. Isso é, todo mundo, de certa forma, é impactado por esse movimento, é impactado por essa força, é impactado por essa ruptura, mas os reflexos disso no nosso comportamento e a maneira como a gente lida com esse evento
ela traz sintomas ou traz consequências que são vividas de maneiras diferentes por cada um de nós. Então, dentro desse jogo, eu acho que o principal impacto, que ficou muito claro, foi que a pandemia do novo coronavírus, e já falamos isso aqui em outros episódios, ela provocou uma completa reorganização da maneira como a gente lidava com os rituais, da maneira como a gente lidava com a forma como classificava o que era bom, o que era ruim, o que era sujo, o que era limpo, o que era perigoso e o que era saudável, mas, sobretudo, trouxe para a gente outras dimensões também, sobre a perspectiva do que é luto, sobre a perspectiva do que é depressão e sobre uma perspectiva do que é o amanhã. Esses traumas que se escrevem nos nossos corpos, eles mudam por completo a nossa maneira de se relacionar com o mundo e com os outros. E tudo indica que daqui para frente nós não vamos nos relacionar com o cotidiano do mesmo jeito. Então, Michel, muito do que a gente falou nesse último ano eram apostas, né? Especulações de como a vida seria no pós-pandemia. Só agora que estamos de fato voltando para a rua que a gente vai entender na prática o que mudou no mundo e o que mudou dentro da gente. Vai ter muita coisa que a gente fazia e que agora não vai mais fazer sentido, e o inverso também, né? Isso porque o trauma perdura no tempo, ele tem desdobramentos que a gente não compreende no momento, só depois. E pode ter certeza que muita coisa mudou e que a gente ainda não se deu conta porque não teve oportunidade de viver. Eu acho que isso até é um ciclo natural, né? Levando em conta que nesse 1 ano e meio aí de pandemia, a nossa cabeça mudou em diversos aspectos. A gente passou a enxergar o mundo de outra forma, a gente estabeleceu outras prioridades, né? Outras formas de agir perante as situações. E tudo isso foi uma consequência inevitável desse trauma aí que a gente está aos poucos aprendendo a lidar. Pois é, Carmela, eu acho que isso tudo acaba culminando nesse excesso de diagnósticos, né, que a gente vem trazendo para esse tempo, assim, além do que a gente traz aqui, essa provocação do Forbes, a gente tem visto uma série de estudos querendo entender o impacto, né, dessa circunstância super atípica na nossa vida, e me chamou a atenção recentemente um artigo que eu vi na BBC com um novo nome já para se referir ao nosso cérebro depois desses quase 2 anos de pandemia. E eles falam lá do cérebro pandêmico, que é justamente esse cérebro que funciona de um novo jeito. Não se trata aí de um termo clínico, mas é um jeito que os cientistas já estão usando aí, já estão batizando essa sequência de males que o nosso cérebro sofreu nesse último ano aí por conta da pandemia. Então, é um estado onde a gente está num estresse crônico, onde a gente tem um isolamento social, onde se você já tinha algum nível de ansiedade clínico, você foi potencializado, porque você começa a sofrer, a especular o que vai acontecer aqui para frente, a ter que navegar nessas incertezas. Você tem uma vida com fronteiras mais borradas, então a gente teve que a nossa capacidade de autogestão e de multitasking foi super colocada à prova e a gente acaba funcionando de um novo modo. Tem uma neuropsicóloga chamada Bárbara Sarrakian, espero ter falado o nome dela certo, que é da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e ela tem analisado os efeitos do distanciamento social e da ansiedade durante a pandemia em nossa massa encefálica. E, segundo ela, olhando para os exames de imagem de pessoas socialmente isoladas, já foi possível detectar mudanças no volume de algumas atividades ali em regiões do cérebro. Então, um dos fatores que colaborou para que a gente sofresse tanto e tivesse essa mudança anatômica é justamente o estresse. Nosso corpo, normalmente, ele está preparado para receber doses de estresse, faz parte do organismo lidar com isso, né? É um mecanismo de defesa. O problema é que essas taxas de estresse, elas foram super anormais aí por conta da pandemia. Então, a gente viveu um grau de insegurança e de medo para além da média, né? E as pessoas foram vivendo isso de uma maneira simultânea. Às vezes, você tem uma rede de apoio de pessoas que você está mais estressado, você vai ali e recorre a alguém que vai te ajudar e junto vocês se reestabilizam. Mas a gente viveu quase que esse choque aí, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que esse processo de reintegração social, o retorno vira um desafio, na verdade, porque as regras do que a gente pode, o que a gente não pode fazer, são mais confusas do que foram ao longo de todo o isolamento. Teve uma fase em que ficar em casa era basicamente um consenso entre as pessoas que acreditam na ciência, né? A gente sabia que não era ideal ir para uma festa, que não era legal convidar os amigos para vir em casa,
tinha uma espécie de pacto de moderação, né, que se não entre todos, de novo, né, pelo menos entre os que acreditam na ciência. Mas agora que ninguém regula ninguém, porque a gente entra num descompasso aí de reentrada que é muito maior. Claro que a vacinação ajudou muito a controlar a situação da pandemia, e foi isso, obviamente, que deu um empurrão que a gente estava esperando para começar a sair, ver as pessoas, ir nos lugares. E mesmo que a situação hoje seja, claro, bem menos trágica do que foi e do que era há um ano atrás, já que a gente pode ter mais flexibilidade, para muita gente o risco ainda é um fator predominante. Então, enquanto tem gente saindo para balada, por exemplo, nesse momento, eu vejo como contraponto muita gente que ainda está limpando compra de supermercado. E acho que isso deixa claro a diferença de realidade vivida na pandemia e como esse período afetou cada um. Esse descompasso do retorno é muito problemático, principalmente para as pessoas que não conseguiram de fato superar algumas dificuldades ou os medos a ponto de voltar para a rua e sair como saíam antes. Porque mesmo que a gente não esteja preparado para voltar, mesmo que essas pessoas que estão mais dentro de casa não estejam preparadas para voltar, tem toda uma vida acontecendo lá fora, as cidades estão movimentadas como eram antes da pandemia. Acho que é um processo muito delicado aí, que não pode ser apressado nem imposto, porque as pessoas estão vivendo isso de jeitos diferentes, né. E vocês sabem que esse papo me lembrou uma coluna do Antônio Prata na Folha de São Paulo, umas semanas atrás, que o título era "Cadê as surubas?". É muito engraçado, porque ele fala sobre como, enquanto ele estava na pandemia, ele pensava: "Nossa, imagina quando tiver vacina, né, vai ser uma grande suruba, vai ser todo mundo comendo todo mundo pelado no bar". E ele falando que agora, na verdade, a verdade é que ele nem queria ir para suruba, quer mesmo ficar em casa, né. E também tem esse descompasso, né, com o que a gente achava que seria o pós-vacina e o que ele efetivamente é. Esse descompasso entre aquilo que a gente imaginava e aquilo que a gente está vivendo agora, é interessante que isso varia para caramba também por diversos contextos culturais, né? A maneira como cada país do mundo está lidando com esse processo de volta para a vida cotidiana e com esse processo de volta para a vida normal, com muitas aspas, né? E aí eu acho que é interessante a gente ver que se o povo começou mais ou menos no mesmo momento, né, a sofrer com o impacto do vírus na vida cotidiana em termos de países, né, os países comparavam as suas curvas ali no começo da pandemia, nesse momento agora, você já não sabe mais em qual fase que o outro está, né? Se ele está podendo ir para a suruba ou deixando de ir. Interessante notar que países, né, que avançaram muito rápido na vacinação, como a Alemanha, já começam a falar em novos lockdowns, porque vivem surtos pandêmicos entre aqueles que optaram em não se vacinar. Ou outros, né, que a gente acha que já podiam estar com as fronteiras abertas para a gente botar as manguinhas do lado de fora e ir para lá, a gente não pode ir, porque eles acreditam numa política de nenhum caso de Covid, como a China, né, vem fazendo até hoje. Então, nesse movimento, é interessante a gente ver que se antes, né, numa viagem para outros países do mundo, você entrava no avião e você já fazia um passeio por hierarquias, no sentido que você ficava mais pobre ou mais rico, você saía de uma posição de destaque ou de relevância dentro da tua cultura e ia para um lugar de completo preconceito ou estigma por ser de onde você veio. Agora a gente ainda tem um outro patamar ainda nessa mudança. Então as viagens elas são quase mais psicodélicas ainda, no sentido de novas experiências, em termos de novas dinâmicas que os outros países estão se submetendo para dar conta de viver com o fim do vírus, ou com um vírus domado, ou com a gente vacinada para saber lidar com esse vírus que está por aí. É interessante que a gente foi agora para Dubai, lá para a Expo Dubai, que é essa feira internacional, e os protocolos eram distintos, né? Eu me sentia na mesma coisa que a Rebeca estava dizendo. Para você participar, por exemplo, sei lá, aí dentro de um museu, o Museu de Abu Dhabi, você tinha que estar duplamente vacinado. Mas para conhecer a mesquita de Abu Dhabi, você só precisava estar coberto, não precisava estar duplamente vacinado, nem ter o seu PCR ali em dia. Ninguém te perguntava por isso. Mas para frequentar, por exemplo, a Expo Dubai, você precisava ter, mas ninguém olhava, só olhava de vez em quando. Mas dentro dos restaurantes, ou mesmo dentro do shopping, mas sobretudo dentro dos restaurantes,
parecia vida normal, né? Um em cima da cabeça do outro, todo mundo falando, o garçom te atendendo mascarado, mas eu não sabia se falava com ele como. Então, esses choques, né, eu acho que eles vão ser cada vez mais frequentes dentro desse novo movimento, que é a certeza de não sabemos o que vamos encontrar, mas, sobretudo, não sabemos como vamos lidar com esses novos dilemas que a vida vai mostrando para a gente. Ô, Michel, você sabe que tá tudo tão louco que esses dias eu, como habitante de Santa Cecília, da bolha Santa Cecília, eu fui numa feira de rua que estava rolando aqui no bairro e para entrar na feira de rua, veja bem, ao ar livre, eu tive que mostrar a minha carteirinha de vacinação. Na feira? Ao ar livre. Só queria deixar isso no ar aí. Tá tudo muito louco, né? Mas aí, sei lá, no motel não precisa, né? Sei lá, na suruba não precisa, mas na feira precisa. No supermercado não precisa. A gente vai formando umas bolhas políticas também, né? Porque é óbvio que era uma marcação política essa. Mostra aí seu PCR, né? Mostra aí sua carteirinha de vacinação. Né? Ao ar livre, e tinha que estar de máscara. Eu acho que era uma marcação Os política negacionistas mesmo. não nos interessam na feira de Santa Cecília, né? É. Vá para uma feira na Faria Lima, sei lá, né? Não, e essa questão de Dubai que o Michel estava falando, para mim foi o grande choque, foi o grande início do retorno, assim, entrar num avião de novo, assim, é uma experiência completamente diferente, assim, pensando nessa experiência de voo internacional. E você vai entrando no ritmo do lugar que você está indo, porque eu não sei se o Michel sentiu isso. Se bem que eu acho que o Michel já estava mais... ele estava numa linha menos hipocondríaca do que quando eu fui. Mas eu fui muito neurótica no voo e eu já voltei bem mais relaxada. Não sei se é porque o cansaço da viagem também, mas na ida eu estava assim, com basicamente 2 máscaras, gastei um tubo de álcool gel grande, acho que no total. Eu limpei tudo antes de sentar, tudo antes de comer, eu passei paninho em cada coisa, eu tava numa noia que na volta eu já não limpei, eu já não passei paninho no braço do assento. Você vai afrouxando, assim, quando você vê, você vai voltando ali, não sei se você sentiu o mesmo. Eu senti isso porque eu já tinha viajado para fora, né? Desde que a pandemia tinha aparecido. Então, eu senti isso também na primeira vez. Dessa vez, não. Eu me lembro que quando a gente foi comprar a passagem, o Bruno e você disseram, não, gente, eu não vou nem comer dentro do avião, porque eu vou ter que tirar a máscara. E eu disse, boa sorte para vocês. O avião, e me sinto ultra mega seguro dentro do avião, pelo fato de estar todo mundo... É óbvio que o teste pode ter erros, né? E o fulano, 2 dias antes, ele se testa, mas pode ter dado algum quiprocó nesse meio do caminho, ele está infectado dentro do voo. Eu tenho plena noção desses riscos todos, mas em voos internacionais eu me sinto infinitamente mais seguro do que em voos nacionais. Voos domésticos, você senta quase no colo do fulano do teu lado, ele não tira a máscara, mas ele não tem nenhuma comprovação de que ele foi para uma suruba, de que ele está vacinado, né? De que ele fez um teste de PCR. Então, essa neura eu também não senti, mas eu concordo contigo. Na medida em que o tempo passa e você vai ganhando uma sensação de segurança, você vai entendendo melhor. Agora, acho que puro nunca mais ficaremos, né? Por isso que a fobia do espontâneo, né? Esse termo novo, bonito pra caramba, como é que é, Marina? FOBS, Fear of Being Spontaneous. Sem pensar o que pode estar de risco, a gente nunca mais vai estar. É o mesmo processo que a AIDS, eu acho, trouxe para a vida da gente. Assim. Você pode transar sem camisinha? Você pode, mas sem passar pela sua cabeça de que pode dar alguma merda, eu acho que ninguém nunca mais conseguiu transar depois da pandemia da AIDS. Então, gente, é muito louco ouvir vocês falarem dos diferentes comportamentos aí pelo mundo. Eu tô há 2 anos aqui no meu mundinho, não saindo muito aqui de Porto Alegre, indo no máximo para Santa Catarina de carro. E para mim é muito difícil ainda imaginar um cenário, pelo menos não agora tão cedo, em sair de casa sem máscara. E eu acho um pouco desconfortante a gente pensar em como esses ritmos estão completamente desorientados, né? Sem falar na dificuldade que as pessoas estão em se relacionar uma com as outras. É literalmente uma dificuldade socializar, não só pelo receio da infecção, da doença, mas também pela gente ter passado tanto tempo em isolamento.
A volta dos eventos, trabalho presencial, aulas, tudo isso inclui a utilização do corpo físico e passa por questões psicológicas bem densas, né? A tensão, ela vai muito além de ter tomado a vacina ou não. É sobre o convívio e o tato social que sofreu também alterações aí nesse longo período de pandemia. A gente acabou desenvolvendo fobias sociais que vão precisar ser trabalhadas a longo prazo. Como que lida, né, com músculos sociais que estão atrofiados de um lado, mas a vida em si exigindo esse retorno aos poucos, né? O vírus, ele é uma realidade ainda muito séria e que, apesar das flexibilidades que a gente está vivendo agora, a gente precisa seguir tendo essa atenção e esse cuidado. E justamente por isso, eu acho que a gente está vivendo uma fase de experimentação, né? A gente está começando a testar o que já dá e o que não dá para fazer, mesmo estando imunizados. E é engraçado pensar que nesse processo aí de ressocialização, pelo menos para quem já experimentou algum tipo de reencontro, a gente fica mesmo sem saber como se portar perante o outro, né? Surgem diversas novas dúvidas. E qual que é a etiqueta desse reencontro, né? Pode abraçar, não pode abraçar, pode tirar a máscara, que horas que eu tiro a máscara, tem que mostrar a carteirinha aí de vacinação ou não. Então, são detalhes que esse descompasso dessa reentrada dificulta para as pessoas que estão aí em momentos diferentes. E eu acho, Carmela, que essa coisa dos momentos diferentes que você fala aí estão construindo uma nova etiqueta social, né? Eu acho que quando a gente fala dessa quebra do espontâneo, aquela coisa do é só chegar aí, vamos juntar, não rola mais, né? É isso, para você ir à feira, você tem que saber qual é o teu protocolo, dentro de que bolha você está, o que você acredita. Então, quando a gente fala de perder ali, de mudar a capacidade de lidar com o espontâneo, tem a ver com essa coisa do improviso que vai se perdendo, né? E aí, se eu não sei como eu vou me comportar quando eu te ver pessoalmente, se eu não sei se eu vou me sentir confortável em um ambiente cheio, todo o sentido de existir situações espontâneas, aquilo perde sentido. Então, antes você tinha lá, ia chegando sexta-feira, você podia não ter muito plano ali, mas às vezes iam surgindo coisas, alguém te chamava, vinha um grupo de amigos, chega aí, vamos lá, rola na casa do fulano, emenda aqui, vai ali. E essa coisa de ir emendando, de ir decidindo, não rola mais, porque você tem que saber, peraí, eu vou para casa de quem? Qual é o protocolo? Fulano está recebendo, não está? Faz isso, tira a máscara. Você tem que... O novo educado é você perguntar, né? Você vai encontrar um grupo de amigos, peraí, você está abraçando? Eu vou chegar, vou te abraçar, eu abraço de máscara, a gente conversa, a gente vai compartilhar, peraí, cada um no teu prato, não tem mais aquilo, vou botar um amendoim na mesa, todo mundo coloca a mão. O que vocês vão estabelecer ali como critério do que é viável ou não para aquele grupo? Porque antes já tinha ali regras, né? O Estado ali trazendo o que a gente podia e o que não podia. Agora está uma coisa mais flexível e é a gente que vai determinando. Então, são muito importantes, assim, esses combinados. Eu estava já vendo o pessoal falando de alugar casa para final de ano, e aí eu já vi várias histórias de gente que fala, peraí, eu vou numa casa, mas tem um fulano que eu conheço que não está na segunda dose, se não tomar eu não vou, sabe? Você tem que ir dando um check que de outros tempos ficaria indelicado perguntar para o fulano isso. E hoje não mais, a gente tem que entender e naturalizar, peraí, qual é o teu protocolo para eu saber se está alinhado com o meu, para não dar ruim depois, sabe? Então, eu acho que esse aí é o novo aprendizado que a gente vai ter no próximo ano, de entender também que tem outros moods, assim. Talvez enquanto você esteja super numa vibe de celebração, tem gente que ainda está ali assimilando um luto, ainda está em um outro momento, e a gente vai ter que fazer a coisa funcionar. Eu acho engraçado que esse mundo que a gente está vivendo agora é muito parecido com aquilo que a gente achava que ia ser, só que ia ser daqui muito mais para frente, né? Tem um livro que eu adoro, que inclusive também, se você não quiser ler o livro, você pode ver o TED dela, que é de uma socióloga, né, pesquisadora de comportamento, a Sherry Turkle, e ela é professora, se não me engano, agora de uma universidade ali em Massachusetts, do MIT, não estou muito certo, porque ela era professora lá em NYU e eu acho que ela mudou para o MIT. E lá ela tem esse TED que se chama Conectados e Só, né? Que ela fala um pouco, né, desse processo que a gente está vivendo agora, que já estava pautado, né, que já estava dado pelas plataformas digitais de certo jeito, que eram como as relações sociais cada vez mais elas iam ser orientadas por uma possibilidade, né, de construção de vínculo, onde apesar da gente estar junto do outro, a gente estava muito só, né? Ela coloca muito bem nesse TED que a vida online
ela obrigou a gente a entrar de cabeça no modo de comunicação super, ultra, mega editado, onde você escreve, reescreve, para manter e controlar essa busca da autoimagem. Os outros fazem isso também do outro jeito. E isso impacta muito, né, a maneira como a gente se relaciona com os outros, porque nesse movimento marcado pela edição do próprio eu, para entrar em contato com o outro dentro desse jogo, não há oportunidade, não há possibilidade para o aparecimento de surpresas, para o aparecimento de imprevistos, para o aparecimento de ruídos e mesmo também para o aparecimento da espontaneidade. O que a gente vai vendo com muito jogo é que o digital vai construindo relações onde muito fortemente a gente se planeja e prevê todas as consequências dos nossos passos. E isso traz uma nova lógica ali para a maneira como a gente lida com o outro e para a maneira como a gente se relaciona e interage com os outros. E o vírus acelerou esse jogo, né? Acelerou. Acho que a logística aí do vírus contribuiu muito para isso. O medo do contágio fez a gente parar e repensar as coisas milhares de vezes. É aquele famoso, será que vale a pena o risco? Para mim, virou a pergunta fundamental para qualquer coisa. Essa conta do estou disposta a correr esse risco? Né? O quanto isso vale a pena, o risco? Que sair de casa hoje envolve muitas questões e você realmente sente que precisa de um plano de ação para fazer cada coisinha, sair para almoçar, não é mais só sair para almoçar, você precisa ver se o restaurante que você vai é um lugar aberto, se é muito apertado, se os garçons usam máscara. São muitos critérios para se levar em conta no que antes era uma decisão muito casual. Mas eu acho que é muito individual, mas eu acho que tem muita gente, de fato, calculando esses riscos. Então, nessa nova lógica, afeta também, claro, os setores que estão precisando de público presencial, que reabrir as portas, obviamente, significa precisar equilibrar uma série de novos desafios, reajustes, para garantir a segurança de todo mundo e estar atento a coisas que podem ser preocupações de uma boa parcela dos clientes. E, claro, não estou falando aqui só da parte de entretenimento, tem instituições que precisam voltar para o presencial por uma questão operacional, enfim, empresas de serviços, ou porque tem uma necessidade muito objetiva para esse retorno. As escolas, né, são um exemplo disso. Teve muito anseio pela volta, mas ainda é um super dilema. A gente vê que em agosto de 2021, o SP1 divulgou que em agosto desse ano, a cidade de São Paulo voltou com o ensino presencial no modelo híbrido para testar ali algumas adaptações, e no final do mês as escolas tinham registrado 3.600 casos de infecção por Covid-19. Voltar, obviamente, é se expor, é assumir um risco ao qual muitos de nós ainda não estão preparados para lidar com as consequências. E, Rê, não é à toa que o processo de retorno seja um dilema e nos coloque em situações que a gente ainda não está habituado e que ainda não existem respostas claras. Tu não saber o que vai dar certo é um pouco angustiante, né? Acho que pelo menos nesse próximo ano a gente ainda vai ficar nesse processo aí de calibragem com relação a essa volta. Vai levar um tempo ainda até que a gente volte a conviver mais ou menos todo mundo no mesmo degrau e que a gente também tenha aí as soluções e respostas para todas essas novas dúvidas que estão surgindo, né? E isso não tem a ver só com as nossas relações, com as amizades e festas, mas também um equilíbrio entre trabalho, vida pessoal, escola, filhos, porque a gente também enxerga esse descompasso dentro da mesma família, né? Com membros de uma mesma família. A mãe que faz home office, o filho que tem aula híbrida no colégio, como que fica, né? Como que resolve essa situação, né? As rotinas nesse momento vão começar a sair fora do rumo, dentro e fora de casa. E são esses detalhes que a gente ainda vai precisar de um tempo para acertar e ver o resultado, respeitando o tempo de cada um e as limitações de cada um também. A paciência vai ser fundamental nesse novo processo. Bem, olha, depois que a gente já deu esse monte de dicas, você está sabendo tudo sobre essa retomada, e esse FOPS, que é esse tal do medo do espontâneo, que é mais uma sigla que vai tomar a sua vida aí na hora de entender os dilemas que você enfrenta no dia a dia, está mais do que na hora do Dica de Ouro. Esse insight que faz o povo fritar o cabeção.
Rebeca de Moraes, qual é a dica de ouro de hoje? Bom, a dica de ouro de hoje, na verdade, tem a ver com o que a gente já foi falando ao longo do episódio, que é sobre, então, essa volta, né? A gente está voltando, o mundo está voltando à vida fora de casa, muito diferente do que era um ano atrás, é um processo inevitável, mas a gente não pode esquecer que as pessoas têm ritmos diferentes, e qualquer grande mudança precisa ser feita com calma, sem dar um passo maior que a perna. A gente tem que observar que aqui as empresas correm o risco de acabar adotando medidas que são meio que um verniz ali, quase que um marketing para dizer que estão se cuidando, e não, às vezes, fazendo transformações verdadeiras, que é o que a gente precisa para esse momento. A gente acabou de passar por um turbilhão de emoções para entrar no isolamento social, e claro que não vê a hora de sair dele, mas a gente ainda também precisa se entender com isso e se entender com esses fatores de segurança. Então, o que muitas empresas começaram a fazer, por exemplo, é tentar equilibrar o modelo híbrido de volta ao trabalho. Parte da semana home office, parte da semana presencial. A questão do trabalho, quanto dele pode ser remoto, é uma questão que as empresas precisam lidar muito diretamente e conversar sobre isso para desenvolver novas regras. Então, acho que a dica de ouro hoje vai muito em torno disso. A gente precisa pensar nessas mudanças com relação à segurança e pensando nelas internamente e aos poucos. Uma outra questão muito importante para as empresas e que está se comentando muito é como a gente está lidando com esse luto que, além de coletivo, é individual. As empresas estão passando, tem muitos funcionários voltando a conviver em grupo dentro das empresas, e pessoas que carregam lutos, porque morreu uma mãe, um pai, um amigo, muitas pessoas da família, vários tipos de luto. E o luto não é uma coisa que você dá lá uma semana, 2 semanas para o funcionário ficar fora e ele volta como se nada fosse. O luto é algo que precisa ser administrado ao longo do tempo, e as empresas precisam estar abertas a entender isso. Tem muitos consultores falando nisso, dando consultoria sobre luto para as empresas, porque é preciso também encarar isso em doses homeopáticas, entender que as coisas se processam ao longo do tempo e não assim de uma hora para outra. Acho que as empresas têm muito a pensar sobre como se adaptar a essa realidade, entendendo que não é só uma virada de chave, são coisas que são elaboradas ao longo do tempo. E isso é uma novidade para todo mundo, né? Maravilha, maravilha. Dica de ouro dada. Vamos aqui agora para o Joga na Roda. Rebeca de Moraes, que trazes, hein? Pois é, eu fiquei aqui pensando, tem muita gente que anda avesso a ler e a assistir filmes sobre a pandemia. Não é o meu caso. Então, caso não seja também o caso do ouvinte, eu indico um documentário que estreou na Mostra de São Paulo na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e eu acredito que logo vai estar nos cinemas, que se chama SARS-CoV-2, O Tempo da Pandemia. É um documentário feito pelos irmãos Escorel, o Eduardo Escorel e o Lauro Escorel, e eles foram conversar com os 7 médicos que tiveram ali à frente na pandemia, à frente do Instituto Todos pela Saúde. O Itaú Unibanco doou mais de R$1 bilhão para que fossem usados aí no momento de emergência da pandemia do coronavírus, e alguns médicos foram chamados para compor aí a linha de frente disso e decidir como esse dinheiro seria usado. Então, o filme traz um pouco da narrativa desses médicos e do que eles viram na linha de frente da pandemia. Tem o Drauzio Varela, o presidente do INCOR, o presidente do Sírio-Libanês. É muito interessante para a gente entender a dimensão do que a gente viveu, que eu acho que às vezes a gente tem dificuldade, né, para tangibilizar a grandiosidade do que a gente viveu e do horror que a gente viveu, né? Então vale a pena para quem já está a fim de
ver e ler sobre pandemia. Marina Roalli, hein? Que trazes? Olha, eu estou com um acervo menor ali de obras sobre pandemia. Mas tem uma série que eu já há um tempo queria indicar aqui, que acho que tem a ver com esse momento, no sentido de ter um contexto de recomeços, que eu acho muito legal. De certa forma, esse é um momento que soa muito de novos ciclos para muita gente. E tem uma série que está na Globoplay, olha só, produção nacional, dessa vez fugida da Netflix, que é a Filhas de Eva, que é uma série incrível com Renata Sorrah, Vanessa Giacomo e Giovanna Antonelli, né? Então, protagonizada por 3 mulheres. Tem aquele gostinho de novela, assim, que tem gente que sente falta, que mostra a história da Renata Sorrah ali, que é uma personagem que no dia que ela está comemorando bodas ali, de 50 anos de casamento, ela resolve pedir divórcio e reconstruir toda a sua vida. Então é muito legal e super inspiradora. Acho que vale para esse momento aí, que a gente precisa de um gás para voltar e para quebrar essa barreira do medo do espontâneo. Para as nossas ouvintes que estão perto dos 50 anos, nunca é tarde. Pois bem, Carmela de Moraes, que hoje abrilhantou esse episódio com tanto conhecimento, com tanta versatilidade, traz coisas? Então, Michel, trago sim. Meu Joga na Roda de hoje é uma série bem relax, assim, mais drama teen, mas que eu achei que tem muito a ver com esse descompasso que a gente falou hoje. O nome da série é The Wilds, Vidas Selvagens, da Amazon Prime. É uma série bem levinha, assim, para maratonar. E sem dar muito spoiler, são histórias de meninas, adolescentes, que por motivos diferentes os pais mandam elas para um tipo de acampamento reformatório, assim, aquela coisa bem American. E daí acontece um acidente e elas acabam naufragando numa ilha. E aí, a partir disso, a série começa com elas ali criando todas aquelas novas regras de relacionamento e se conhecendo e também estabelecendo as leis daquela ilha ali. Então, é uma série mais blockbuster, assim, mas é bem legal e eu acho que faz link aí com várias das discussões que a gente trouxe hoje. Maravilha! Olha, adorei, hein? Adorei. Olha, minha dica é um livro que acabou de sair há poucos meses atrás, seguindo aqui na toada da Rebeca, daqueles que querem pensar, ler e se informar um pouco mais a partir de um ponto de vista diferente, dado pelo tempo, sobre essas questões pandêmicas. É um livro em quadrinhos que acabou de sair pela Todavia, do Leandro Assis e da Priscila Oliveira. Eles fazem uma história maravilhosa em quadrinhos, contando o dia a dia de uma influenciadora com milhões de seguidores, que é a Fran, e como ela, junto com outros personagens tão interessantes quanto, como a Drica, como a Ju, e por aí vai, tratam sobre esses dilemas que atravessam a sociedade brasileira, sobretudo nesses momentos pandêmicos, né? Então, a gente vai passar ali por uma noção e por um debate sobre injustiça, privilégio da branquitude, racismo, ódio, humor, drama, e os autores vão levando a gente ali pelas vidas da Fran e da Ju a pensar de uma maneira muito bem humorada sobre esses dilemas brasileiros e sobre esse modelo de sociedade marcado por um racismo e pelo classismo, como a gente conhece também. Então, se tu quer entender de Brasil, quer entender de pandemia com bastante humor, não há melhor dica. Ufa, acabamos, hein? Acabamos! Só queria deixar bem claro aqui que o Caoscast continua querendo saber tudo o que você pensa sobre o mundo, sobre a vida e, sobretudo, sobre aqueles temas que mais você está a fim de fritar a ideia com a gente. Se você tem alguma sugestão de coisas que te interessam, por favor, manda aqui, hein? Manda aqui. A nossa querida ouvinte portuguesa, Joana, lá dos nossos tempos, onde tínhamos só 13 ouvintes, disse, Marina Roalli, que quer saber de metaverso, hein? Tu tá se mexendo para isso? Junto com Bruna Capasso, Wesley Xavier e o pessoal todo? Precisamos, que é o tema do momento. Então, se você tá querendo saber de alguma coisa, não precisa perder tempo. Vai no Instagram, marca a gente, manda uma mensagem com @Grupo Consumoteca e lá a gente vai ficar de olho para saber o que podemos falar de novidade sobre um fenômeno, um comportamento que estamos vendo. É isso. Marina Roalli, precisa mais de alguma coisa? Não, né? É isso só, né? O povo aí pode ajudar a gente a fritar a ideia, né?
É isso aí, tá anotado aqui. Joana pediu, vamos, já temos fritado um pouquinho, mas vamos preparar isso aí. Beijos caóticos. Rebeca de Moraes, quem quiser mandar mensagem pra gente, faz como? Vai lá no @Grupo Consumoteca no Instagram, manda mensagem pra gente, ou quem quiser, manda e-mail, consumoteca@consumoteca.com.br. Maravilha, maravilha. Eu adorei esse papo, adorei vocês, adorei a presença de Carmela, mas não posso dizer que a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Caos Cast. Lembrando que esse podcast maravilhoso é uma produção do Grupo Consumoteca em parceria com o Altab. Do lado de lá, Olivia Fraga e Juliana Carpanês mandam em tudo. Do lado de cá, o episódio teve a participação maravilhosa de Marina Roali, da Mônica Lewandowski, beijo Mônica Lewandowski, e do Alcides Neto. O roteiro não é nenhuma novidade, que Bruna Capasso decide o que é e o que não é, e o Wesley Xavier manda em toda a sonorização e no controle dos áudios. Um beijo gigantesco para Carmela. Carmela, beijo, hein? Adorei que você veio. Um beijo, eu tô me achando, hein? Eu era fã ouvinte, agora eu tô aqui como convidada, tô me achando. Chique, hein? Subiu na vida ou caiu na vida, não saber. Rebeca de Moraes, beijo pra você, hein? Conseguiu aí uma Moraes contigo, hein? Pois é, tá vendo? A família do Vinícius é grande. Um beijo, caóticos. Obrigada, Carmela. Marina Ruali, tchau, tchau. Tchau, tchau, beijos. Eu fico aqui por aqui também deixando um beijo gigantesco para vocês caóticos, pedindo que vocês se cuidem e, se puderem, aproveitem para ainda, continuar passando álcool na mão, ficando em casa e aproveitando a vida com máscara, mas tudo com muita moderação. Até a próxima. Tchau, tchau.